Olá, povo do Jornal da Record News. Você pode acompanhar aqui o jornal que está em multiplataformas. Se você quiser, você pode também baixar no seu celular o nosso aplicativo aqui do Grupo Record. Você baixa lá o Play Plus e você pode também acompanhar no celular. Se não, estamos em todas as redes sociais simultaneamente para que você possa, inclusive, rever qualquer parte do jornal quando você achar que deve. Bom, nós temos aqui hoje um fato bastante importante. A criatividade do Faísca, o Faísca é o anti-herói do Jornal da Record News, não tem tamanho. Olha o que o Faísca inventou hoje, olha só. Olha a quantidade de caixa ali. Ele inventou uma caixa 3 para arrecadar propina. E ele diz que vai patentear a ideia do caixa 3. Para escapar da operação Lava Gato, um doador de caixa 2 passa a propina para uma outra pessoa e essa guarda na caixa 3. Depois ela põe no bolso do corrupto. Assim a grana passa por uma empresa para encobrir quem é que está dando a grana para o corrupto. A bancada do PGG, que é o Partido dos Gatos Gatunos, quer agora criar o Caixa 4. Está ali, olha lá. Seria um caixa especial, Caixa 4. Agora, por que será que os doadores de propina alimentam tudo isso? Por que eles dão a grana? Se você souber, pode mandar aqui para mim pelas redes sociais aqui da nossa Record News. O nosso portal do Grupo Record, que é o r7.com, diz que a oposição cria uma CPI para investigar desmatamento na Amazônia. O senador Randolph recolheu assinaturas necessárias para começar a implementar a comissão que dá por causas no aumento das queimadas. Vamos ver o que isso vai dar. Nós temos também aqui outras notícias para você saber de fato em que país você vive. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o deputado Cacalhão anunciou que desistiu de aumentar o fundo eleitoral para quase 4 bilhões. Um erro judicial faz o processo do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, voltar para a primeira instância. Governadores da Amazônia Legal se reúnem e falam como se não tivessem nada a ver com as queimadas. Sobrou até para o Rio Tietê. Vocês falam de meio ambiente apontando o dedo para a Amazônia. Enquanto aqui nós olhamos para o Rio Tietê e olha o que está circulando no Rio Tietê, porque vocês não preservam aqui no estado de São Paulo. Meio ambiente não é só manter a floresta de pé. Meio ambiente é cuidar nas nossas cidades, cuidar de tantos aspectos relevantes, né, no nosso país. Em meio ao fogo, o Congresso adia a instalação da Comissão sobre Mudanças Climáticas. Será que eles chegaram atrasados nessa discussão? Mas o governo comemora. Está chovendo em algumas áreas de queimadas da Amazônia. Onde há fumaça, há fogo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, namora a volta da CPMF. Você é minha doce amada, minha alegria. Mas quem é ela? O que é que ela tem de charmosa? Você vai ver. A gaveta do Jornal da Record News. Onde será julgado Paulo Preto, caixa 2 dos Tucanos. 8 dos 12 processos contra ele já caducaram. Depois dos criadores do caixa 2, vem aí o caixa 3. Desta vez, o acusado da prática ilegal é o Botafogo. Nós vamos explicar o que é um tal do caixa 3. E após prometer passagem aérea a preço de cerveja, a Gol é multada pelo Procon em 3,5 milhões de reais por ferir os interesses do consumidor. A Indonésia imita o Brasil dos anos 50 e anuncia a construção de uma nova capital. Como é que é? Tomara que pelo menos seja menos poluída do que Jacarta. Cabral faz mais um meia-culpa, meia máxima culpa. E diz que o governo do Rio, para funcionar, precisava de oxigênio. Ou melhor, um pouco de cascalho nas mãos dos amigos. Multa de R$500 para quem jogar bituca na rua. É um projeto da Câmara de São Paulo. Na sua opinião, você acha que essa lei pega ou não? Mande aqui sua opinião para mim, pode ser aqui na mídia social da nossa Record News, ou então no meu Zap, que é 11 São Paulo. 942-128-782. Gilmar Mendes ataca outra vez. Ele, libertador, concede benefício ao filho de Wesley Batista.
Agora, ele não vai ser obrigado a depor sobre o pai. Será o fim da maquininha de débito e crédito? Uma empresa lança um aplicativo de pagamento via WhatsApp ou QR Code. A vantagem é que o dinheiro cai na conta na hora. Agora eu saquei! Veja aí a nossa imagem do dia. É esse Urutau, candidato a substituir a marmota aqui no Jornal da Record News. Como é que é? Olha a boca dele. Amanhã vai ser discutido o financiamento público de campanha. Segundo o deputado Cacá Leão, são necessários 3.700 bi do seu bolso. O abaixo-assinado contra essa lambança já reúne cerca de 500 mil de assinaturas. Não esqueça que você pode acompanhar aqui o Jornal da Record News em multiplataformas. Por meio delas, participar das lives e também cobrar da gente busca de isenção e busca de interesse público. Olha, quero lembrar você então que a nossa live, a primeira live aqui do jornal, passou para 6 da tarde, né? As pessoas até gostaram mais. Hoje, por exemplo, Neide Martingo e também a Júlia, na nossa live aí, está no estúdio do r7.com, que é o nosso portal aqui. E a comunicação sua conosco você faz através da nossa hashtag, que é a hashtag JRNews, e você manda o seu comentário para cá, ok? Faz o comentário. Bom, nós temos outra informação também aqui para você. Essa é a nossa desafio do dia, né? Diz assim, é do Blanchard, que é um assessor de empresa nos Estados Unidos. Não existe maneira certa de fazer uma coisa errada. Eu vou repetir. Não existe maneira certa de fazer uma coisa errada, diz aqui o Blanchard. Tem muitos livros publicados, inclusive em português. Um projeto de lei da Câmara de Vereadores aqui de São Paulo busca estabelecer uma multa de R$500 para quem atira bituca de cigarro na calçada. Ok? Não? Essa é a nossa pergunta. Nós gostaríamos que você, então, mandasse a sua opinião, pode mandar para cá e a gente vai comentar durante as lives que nós temos aqui no jornal. Tudo bem? Bom, outro assunto. A segunda turma do Supremo, tem duas turmas, né? Anulou hoje por 3-1 a condenação do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. A sentença foi dada pelo juiz Sérgio Moro em 2018 e confirmada pelo tribunal. Bendini tinha sido condenado a 11 pelo Moro, corrupção, lavagem de dinheiro e tal, etc. E agora o processo vai retornar à primeira instância pela primeira vez. Essa é uma primeira vez que uma decisão do Moro é anulada pelo Supremo, por motivo de ordem processual e não do mérito da sentença. Ou seja, ele foi condenado, né, e ele conseguiu isso graças a uma daquelas mancadas que tem dentro do processo, não porque ele foi inocentado. Seria bom explicar isso porque o noticiário por aí não está muito claro para a gente poder entender, ok? Os governadores da Amazônia Legal, são vários estados, se reuniram hoje com o presidente Bolsonaro. O governador de Mato Grosso, por exemplo, Mauro Mendes, foi além. Ele disse que os cuidados com o meio ambiente devem acontecer em todos os lugares, né? E, obviamente, para tentar se livrar das coisas, ele citou até o rio que passa aqui pertinho da Record, aqui em São Paulo, chamado Rio Tietê. Quando se fala em meio ambiente, todo mundo olha para a Amazônia. Um dia eu disse, presidente, me permita repetir aqui, num debate na Fiesp, na poderosa Fiesp ali, na Avenida Paulista, olhando pela janela, eu disse, vocês falam de meio ambiente apontando o dedo para a Amazônia. Enquanto aqui nós olhamos para o Rio Tietê e olha o que está circulando no Rio Tietê, porque vocês não preservam aqui no estado de São Paulo. Meio ambiente não é só manter a floresta de pé. Meio ambiente é cuidar nas nossas cidades, cuidar de tantos aspectos relevantes, né, no nosso país. Bom, já o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu o apoio à grana, o pessoal não rasca dinheiro, né? Que vem a grana do apoio financeiro do grupo chamado G7. Acho que o Brasil não deve abrir mão de nenhum real. A situação do orçamento federal dos estados e dos municípios, na maioria dos entes da federação, é dramática. O que nós temos que decidir, né, é, recebendo recursos, ter regras de um país soberano como o nosso da execução desses recursos. Não é isso? Acho que isso que é importante. Agora, abrir mão, a gente não deve abrir mão desses recursos nunca, é o meu ponto de vista. Bom, ele disse que não deve abrir mão do recurso.
Os acontecimentos dos últimos dias fizeram com que o discurso sobre a importância da Amazônia ganhasse a mídia no mundo inteiro. Ok ou não? Mas a pergunta é a seguinte: a Amazônia é realmente essencial para o planeta? Suponha que ela deixasse de existir, o que aconteceria aí? Nós pedimos para o professor Leandro Vieira, professor de Biologia aqui do Instituto Mackenzie, para conversar um pouco conosco. Leandro, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, obrigado. Obrigado. Leandro, o que aconteceria então se não tivesse a Amazônia? Olha, a Amazônia ela é essencial para todo o planeta, né, em um aspecto extremamente importante, que é o estoque de carbono que ela mantém na sua biomassa, né? Então, a perda da Amazônia iria elevar demais a quantidade de carbono na atmosfera e contribuiria muito, muito com o aquecimento global, tendo aí consequências drásticas para o planeta inteiro. Então, é sim uma preocupação de todo o planeta. Leandro, quer dizer, a gente está imaginando a Amazônia inteira pegando fogo, é isso? Nesse cenário, mas a cada ano a gente vê que o quanto a Amazônia é perdida é cada vez maior, né? Então a gente está pensando anualmente aí em torno de 50 milhões de toneladas de carbono na atmosfera por ano, apenas com o desmatamento histórico. Leandro, me explica outra coisa. A floresta também é importante para a umidade do clima? Sim, com certeza. Né, então, toda a umidade que nós recebemos aqui no Centro-Oeste, no Sudeste, essencialmente ela vem da transpiração das plantas pela Amazônia, né, da Amazônia. Então, esse número chega a quase 20 trilhões de litros de água que são evaporados por dia da Amazônia. Esse volume é maior do que a própria vazão do rio Amazonas, e que esse vapor de água, né, chamados então de rios voadores, contribui bastante com a nossa agricultura, essencialmente, a nossa matriz energética, que também ela é de hidrelétricas. Então, se a gente está pensando numa redução dos recursos hídricos aqui para o Sudeste, Centro-Oeste, a gente está pensando num eventual apagão elétrico. E aí a gente teria que ligar as termoelétricas, e que é uma energia, né, como todo mundo sabe, cara e mais poluente ainda do que as nossas hidrelétricas que já estão em operação. Leandro, quer dizer, portanto, sem a floresta, há o risco de diminuir muito a chuva na região Centro-Oeste e também no Sudeste, é isso? Correto. Essa é uma região que, pela sua latitude, ela deveria ser muito mais seca do que é. Então, se a gente pegar em qualquer outra área do planeta, nessa mesma latitude que a gente se encontra, a gente vai encontrar alguns desertos, então, na África e na Austrália. Só que, por conta da Amazônia, a gente não tem esse clima mais seco por conta desse vapor de água que vem prioritariamente da Amazônia. Ou, em outras palavras, se a Amazônia sumisse, os danos, então, seriam sentidos em todo o planeta ou não? Com certeza. Então, se a gente não tem a Amazônia para segurar essa umidade, repor essa umidade de uma forma mais lenta, incorporar essa água no solo e abastecer os lençóis freáticos, a gente teria toda essa umidade potencialmente entrando no sistema via tempestades, tormentas, né? Então, as consequências poderiam ser muito, muito graves, né, para todo o planeta e para todo o ciclo da água aqui, principalmente na América Latina inteira. É isso que justifica, então, a repercussão tão forte no mundo e até mesmo lá na reunião do G7, o grupo de países mais ricos do planeta? Com certeza. Eu acho que o mundo tem que estar preocupado com a preservação da Amazônia, e aqui a gente tem que entender que a Amazônia ela é muito mais rentável em pé do que desmatada, né? Porque todos esses efeitos eles geram riqueza para
pouquíssimas pessoas e que, essencialmente, essas pessoas, desmatadores ilegais, nem imposto paga, né? Então, a gente tem que saber tirar um recurso econômico, né, um valor econômico da Amazônia, que com certeza ela vale muito em pé. E aí a gente poderia ter, inclusive, uma agricultura muito mais eficiente e a gente poderia exportar isso para os grandes países com todo o valor agregado que é de ter a Amazônia mantida em pé e conservada, né? Sem contar em todo o potencial farmacológico e cosmético que nós temos pela biodiversidade da Amazônia, que ainda a gente não explora adequadamente. Leandro, mais uma pergunta. Dada a importância que você acabou de explicar para a gente, parece que esse tema é um tema que veio para ficar, não? Esperamos que sim, porque é um tema que demanda, né, muito conhecimento, muita preservação, muito engajamento dos diferentes atores da sociedade e que a gente precisa que os representantes, né, do nosso governo entendam essa posição da sociedade como um todo, não só a sociedade brasileira, mas também a sociedade mundial e não beneficiando algumas pessoas apenas. Perfeito. Leandro, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Grato. Obrigado, boa noite. Muito obrigado. Professor Leandro Vieira, professor de Biologia do Instituto Mackenzie, da Universidade, conversando um pouco conosco. Será que ficou claro ou não? Então, não é só uma questão de romantismo, né? Ou uma questão, então, de um certo cruzadismo em relação à natureza. Você viu o que ele acabou de dizer? São questões técnicas, para a gente avaliar tecnicamente os efeitos, então, que teria para o Brasil. Uma coisa que ele chamou a atenção, entre outras coisas, eu estou aprendendo aqui com eles. Se você pegar na mesma latitude, né, do centro-oeste brasileiro e ver, por exemplo, no continente africano e na Austrália, tem desertos ali. Às vezes, e por que na mesma latitude aqui na América do Sul não tem deserto? Por causa da Amazônia. Como ele acabou de explicar, a umidade é muito grande, os ventos trazem, então, chuva para o centro-oeste e para o sudeste. Senão, nós podíamos até estar numa situação, assim, extremamente... Perceberam ou não? Da importância que tem. Por isso, precisamos, né, preservar o mais possível. Bom, como o jornal está em multiplataforma, nós vamos para a primeira live para você, então, responder aqui a nossa pergunta a respeito desse negócio de jogar bituca na rua. Bom, você está aqui conosco, nós temos então aqui você para conversar conosco e nós temos então já algumas opiniões, né? Você que está nas nossas redes sociais agora. O Nelson de Salvador diz assim: ninguém respeita as leis, quanto mais essa de bituca de cigarro, diz o Nelson de Salvador. Então as pessoas simplesmente fumam e jogam a bituca na rua, às vezes jogam para fora do carro, às vezes joga pela janela do prédio, né, lá embaixo. Como se não fosse problema meu. O problema é jogar. Depois, cada um se vira e catar lá. Obrigado, Nelson. O Sérgio, que é de Cotia, disse, infelizmente, é uma lei que não funciona. Vai sair muita confusão. Diz aqui o Sérgio. Por que razão? Porque a multa seria de R$500. Agora, como é que a gente vai fiscalizar? Quem é que vai multar? E qual é a penalidade se o cara não pagar os R$500? Em outros países eu sei, o cara vai para o xilindró. Aqui, não sei. Obrigado, Nelson. O Heitor do Rio de Janeiro diz assim, deveria, mas infelizmente não creio que terá como ser efetivamente fiscalizada, diz aqui o Heitor. Talvez seria melhor a gente falar em termos de educação, de menos em termos de multa. Em todo caso, sabe como é que é? Tem eleição ano que vem, pode ser que os vereadores queiram mostrar trabalho. Outra opinião, do Roberto, que é nosso vizinho aqui. Bituca de cigarro, R$500 de multa? O Roberto não concorda. Isso é uma vergonha, diz aqui o Roberto. Portanto, com uma opinião diferente e respeitável como todas as outras aqui. Muito obrigado. O de Santa Catarina, o José. Só pode ser uma ideia de jirico. Com tanto lixo na rua, multar a bituca vai ser motivo de muitas piadas, diz aqui o José. Mas tem certos lugares que você passa que tem aquele monte de bituca no chão. É ou não é?
aí na calçada, na porta lá do hospital, está assim de bituca no chão. Quer dizer, os caras não têm nem educação e nem vergonha na cara, só pode ser isso. O Rinaldo, acho que não vai pegar não. Principalmente porque a intenção deles é arrecadar a qualquer custo e não educar. Mas acho uma tremenda falta de bons princípios jogar qualquer tipo de lixo na rua, diz aqui o Rinaldo. Nós pegamos como tema bituca porque tem aqui o projeto na Câmara Municipal de São Paulo, dizendo que vai multar em R$500. Outros países do mundo, você não vê bituca no chão, porque as pessoas, logicamente, são educadas. Então, talvez seja melhor educação do que simplesmente multar, que é uma forma, então, das pessoas dizerem, olha, eu não estou jogando no chão por uma questão de cidadania, por uma questão de respeito às outras pessoas que estão aqui. Nada contra. Você está fora, quiser fumar, ele fuma. É ou não é? Mas não pegar o resto do seu cigarro e jogar na rua, como a gente vê muito por aí, inclusive em porta de escola, ok? Vamos juntar então as nossas redes sociais. Olha, os deputados estão trabalhando hoje. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu um aval para um projeto de emenda constitucional, não vou falar PEC, porque senão a gente não entende, que permite que comunidades indígenas realizem atividades agropecuárias e florestais nas terras que ocupam. O próximo passo seria a criação de uma comissão para analisar o tema. Mas durante a sessão, um deputado aproveitou para falar sobre a devastação nas grandes cidades do Brasil. O nome do deputado é Nelson Barbudo. Vai confundir com o Nelson Barbeiro, não é? É Nelson Barbudo, do PSL do Mato Grosso. Quando é no tocante da urbanização, os maiores poluidores do Brasil, são os maiores poluidores do Brasil, os maiores destruidores da natureza são as megacidades, São Paulo, Rio de Janeiro, aí não tem problema. Quem polui é o agricultor, quem polui é o agronegócio. Ele está, obviamente, defendendo o agronegócio, mas suponho até que ele faça parte, tem que defender. Aí nós temos só que avaliar. A Polícia Federal atribuiu ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a polícia, crime de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e Caixa 3. Segundo a Polícia Federal, o codinome, Posta Fogo, teria recebido R$350 mil nas eleições de 2010 e 2014. Mas aí a questão que surge assim, afinal de contas, até o Faísca na abertura do jornal falou disso, mas o que é um Caixa 3? Você vai entender agora no texto do Felipe Leme. Desde 2015, nenhuma empresa mais pode doar oficialmente dinheiro para campanhas políticas. Pelo menos foi isso que decidiu o Supremo. A OAB havia proposto essa DIN inconformada com essa relação promíscua entre empresas, políticos e empresários. Com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, isto está definitivamente removido da vida política no Brasil. Isso só aconteceu porque rolou uma verdadeira farra entre partidos e empresas, caso da Odebrecht, JBS e muitas outras. Mesmo assim, teve gente que foi contra na época. Decisão do Supremo, a meu ver, sem a devida discussão, pode estar no futuro nos remetendo ao tempo do Caixa 2, ao tempo em que aqueles que têm estrutura política, portanto, que detêm nacos de poder, que são governo, terão uma prevalência. As eleições de 2014 foram as últimas com o financiamento privado. Contudo, as empresas precisavam seguir algumas regras, como limite de doação. Mas muitos encontraram um jeito de burlar a justiça eleitoral. O truque acontecia da seguinte maneira: uma empresa X queria doar para um ou mais partidos, mas para não ultrapassar o limite, acaba usando outras empresas como laranjas para fazer o dinheiro chegar nas siglas. Foi isso que aconteceu com a Odebrecht. Pelo menos quem garante é o delator Benedito Júnior, ex-executivo da Odebrecht.
A empreiteira pedia para o Grupo Petrópolis, dono da marca da cerveja Itaipava, realizar doações eleitorais em nome de 2 distribuidoras que prestavam serviços para a cervejaria. Os valores doados pelas distribuidoras eram posteriormente compensados em transações comerciais entre as empresas. Só esse caso teria movimentado mais de 120 milhões de reais em doações para políticos de diversos partidos entre as eleições de 2008 e 2014. Esses esquemas, elaborados para perpetuar partidos e políticos no poder, foi um dos motivos para o Supremo proibir a prática. Com isso, foi criado um fundo público de campanha, em que nós pagamos a conta de campanhas eleitorais. É a definição perfeita da expressão entre a cruz e a espada. Sobre essa questão do pagamento do fundo, o fundo de campanha, nós temos ainda uma notícia importante e a gente vai ter um convidado ainda para conversar e explicar isso para a gente. Mas olha, que tal aumentar a carga tributária? Carga tributária quer dizer cobrar mais imposto? É, cobrar mais imposto. Mas qual? Nos últimos dias o governo tem discutido aí a possibilidade de trazer de volta ou ressuscitar, se você quiser, a chamada CPMF. Mas isso afetaria, qual é a importância que isso tem? A doutora Renata Abalém, que é advogada especialista em direito tributário, gentilmente está aqui conosco e nós vamos conversar então com ela um pouco aqui a respeito desse tema. Não é? Renata, muito obrigado pela gentileza, pela participação, prazer em conhecê-la, bem-vinda no Jornal. Muito obrigado. Obrigada, viu? Prazer estar aqui. Renata, por que esse imposto já existiu, não é? Já existiu há muito tempo e saiu da vida, morreu em 2007 e o governo agora, outro grupo de governo querendo ressuscitar, como você disse, né? Agora, por que ele foi abatido em 2007? Você gostava dele? Não, eu não. Estou só tentando fazer. Nem você e nem ninguém gostavam dele. É por isso a população brasileira falou não à CPMF. Era um imposto como esse que está querendo nascer novamente, um imposto em cascata, ele era cobrado em cima de todas as operações. E agora, pelo que a gente está lendo por aí, vai ser um pouco pior. Por quê? Porque antes ele era cobrado só de quem pagava. Agora a intenção do governo é cobrar de quem paga e de quem recebe. Ou seja, ele vai dobrar a tributação dele. Mas não vai, o governo está dizendo que é pequenininho lá. Não vai doer. Foi isso que o Paulo Guedes falou que não vai doer. Mas isso é um absurdo. E quando eu estava vindo para cá, eu estava fazendo a cola, né? Então, procurando o que é que de hoje, de uma hora para cá, os jornais começaram a falar sobre isso. E ninguém sabe nada, a não ser essa famosa frase do Guedes. Não vai doer nada, é pequenininho, não vai sentir. Isso é uma mentira. Esse imposto novo não vai ter o mesmo nome, vai ser um chamado Imposto sobre Transação Financeira e ele vai incidir em todas as operações. Então, se você recebe o seu salário, ele vai incidir sobre o seu salário. Se você vai pagar uma dívida, ele vai incidir sobre a sua dívida. Se você vai pagar o seu cartão de crédito, ele vai incidir. Então, os comentaristas estão falando entre 2% a 6% de alíquota, passando por 4%. Você já imaginou quanto que isso vai te custar no final? Mas, do outro lado, eles não vão também reduzir o imposto de renda? Bom, mas isso é uma conversa, porque, na verdade, nós estamos no campo da hipótese. Certo. Então, tudo isso é uma hipótese. Agora, o pobre paga imposto de renda? Não paga. Mas eles estão querendo elevar mais pessoas para não pagar imposto de renda. Eu acredito que essa nova CPMF, ela vai incidir sobre nós, classe média e classe média baixa e classe C e classe D. Vai incidir sobre os ricos? Espera um pouquinho. Você excluiu os ricos. Os ricos não vão pagar? Não, mas isso aí, os ricos têm maneiras de trabalhar o dinheiro. Os ricos vão mandar o dinheiro para fora. Uai, mas peraí. Mas isso não é legal. Legal isso aí? Mas isso não é legal, mas é o que vai acontecer. Porque se você se lembra na época da CPMF, o que nós fazíamos? Nós tirávamos um valor em dinheiro e esse dinheiro, guardávamos no colchão. Você é dessa época, Eu sou muito antes. E aí nós pagávamos, com esse dinheiro que era sacado, nós pagávamos todas as nossas obrigações mensais. Sim, para não fazer transação bancária. Agora, como a suposta
nova contribuição, ela vai incidir sobre as duas pontas, vários mecanismos, tem gente já trabalhando até a hipótese de cooperativa de pagamento. Então, até isso eu li hoje, antes de estar aqui com você. Para não incidir. Então, ou escambo, né? Também a volta do escambo. Pelo amor, escambo é a troca de uma mercadoria por outra, só para explicar para o pessoal. É a troca de mercadorias. Então, se eu devo alguma coisa para você, eu faço um serviço para você e aí a gente troca para não ter essa transação financeira. Porque a transação financeira é que vai ser base de cálculo para o tributo. Sim. No passado, a gente não tinha já um imposto chamado IOF, Imposto sobre Operações Financeiras? Não, esse imposto nós ainda temos. Temos, em algumas coisas. E algumas coisas, todas as transações. E ele é caro, viu? Se você vai comprar um carro financiado, se você vai fazer uma operação, um empréstimo, você já paga por ele. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Tudo bem. Mas então, que reforma tributária é essa que nós vamos fazer? Boa pergunta, Heródoto. Boa pergunta a sua. Na verdade, acredito assim que os especialistas, quando a legislação for aprovada e for ser votada, os especialistas vão ter matéria de sobra para estudar, para discutir e outra coisa, para entrar com ações na justiça, né? Porque todas as vezes que há uma incidência nova tributária, aí a gente tem uma chuva de ações judiciais. Entendo. Bom, no passado também se dizia que a antiga CPMF também quebrava a inviolabilidade da conta bancária. Porque o governo ficava sabendo quanto os caras estavam levando de grana para lá e para cá. Isso. É isso ou não? Isso é o que acontecia. E agora, do mesmo jeito, é uma das situações mais interessantes, porque ela é um imposto barato para se arrecadar, né? Então, ele vai ser arrecadado na fonte, ele vai ser arrecadado pela própria instituição financeira. O próprio banco. O próprio banco. Já separa ele, e aí o governo não tem o custo da cobrança do tributo. Sim, quer dizer, o custo administrativo. O custo administrativo, o custo de estar contando, de estar verificando, de estar auditando o tributo. Entendi. Ou seja... Ou seja, essa conclusão ela é uma lástima. A CPMF hoje, ou imposto dessa natureza, é cobrado só em países, assim, por exemplo, na Venezuela. Opa, na Venezuela tem? Na Venezuela. É por isso que eles estão indo tão bem lá, pô. Pois é, por isso é que eles estão indo muito bem, não é? Mas, assim, é uma taxação que já foi tentada em vários países e sem muito êxito, não é? Sei. Tem algum outro que você se lembra? Não. A Austrália tentou nos anos 90 e não conseguiu, não deu certo. República Dominicana. Então, países que não têm uma bagagem financeira, que não têm um nível financeiro muito bom. Então, países desenvolvidos não têm esse tipo de taxação. Agora, será que isso daí é um balão de ensaio lá do Paulo Guedes, para ver qual vai ser a reação de nós, o povo? Eu acredito que não passa na Câmara. Não passa? Não passa, até porque na época, em 2007, quando a CPMF foi derrubada, o Rodrigo Maia... Foi no governo Lula, né? Foi no governo Lula. O próprio Rodrigo Maia estava lá e ele deu uma declaração hoje e falou o seguinte, que eles vão vetar. Então, espera-se que isso aconteça e que a população brasileira não engula mais esse sapo. É um verdadeiro sapo? É um sapo. Não é um sapo barbudo. Sapo. Como dizia o Brizola, né? O Brizola se referia a um outro político sendo um sapo barbudo. Olha, eu não sei que tipo de sapo que é esse, mas ele é grande. A arrecadação, o que o governo espera é uma arrecadação trilionária. Trilionária? Mas é uma arrecadação que pesa muito na população mais carente. Então, mas hoje a nossa carga tributária é de 35, é isso? 34? Isso. Nós temos a maior carga tributária do planeta. Tá? Do planeta? Do planeta. Você pode pensar nisso porque nós somos um povo carente. É claro que nós não temos a maior carga tributária, isso é uma força de expressão, mas nós somos um povo carente, então todos nós pagamos muito. Você pensa a CPMF, eu vou fazer um raciocínio mais profundo. Quando você vai pagar a sua tarifa de ônibus, o seu custo de ônibus, a operadora, a concessionária de ônibus, a companhia de ônibus, ela apresenta um plano atuarial. Ela tem um custo e esse custo ela repassa para o consumidor.
esse imposto, se for 2%, se for 4%, se for 6%, ele vai estar embutido na planilha atuarial da agência de ônibus, lá da companhia de ônibus, e vai ser cobrado do trabalhador. Então, até lá, naquele valor que você paga, esse tributo vai estar embutido. Então, a gente tem que pensar se eu comprar uma Lamborghini? Olha, não tenho nem ideia. Isso não faz parte da minha realidade. E botar na minha sala lá, então, com uns e outros, certo? Uns e eu vou pagar um bruto imposto, então, pô. Vai pagar um bruto imposto. Vai pagar um bruto imposto. Tá ótimo. Muito obrigado. Ficou muito bom. Agradeço muito agradecido, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Doutora Renata Amalém é uma advogada especialista em direito tributário. Você percebeu, ela é contra a volta da CPMF, respeitavelmente, como a gente respeita toda a opinião, e você faz a avaliação. Nós não estamos aqui para fazer a sua cabeça, estamos aqui para mostrar coisas diferentes e você, então, avalia aí de acordo com os seus próprios princípios. Tudo bem? Bom, vamos para a segunda live aqui do Jornal, que está em multiplataforma. Está comentando aqui, fazendo comentários, como sempre, o que prevalece é a sua opinião, ainda que muitas vezes essas opiniões são diferentes, assim é a democracia, a gente olha os lados, né? Respeita pessoas que pensam diferente da gente. Por exemplo, em relação à multa de R$500 para quem jogar uma bituquinha no chão. Estão querendo fazer isso aqui em São Paulo. Tudo bem? Vamos lá. Comentário da Lauri, de Florianópolis. No caso das bitucas, a pessoa jogou uma bituca, tinha que catar 300 de outras pessoas num ponto cadastrado. Assim evitaria dizer que não tem renda. Então, o Lauri está propondo o seguinte, em vez de pagar uma multa, catar 300 bitucas no chão. Olha, não deve ser mole, hein? Graças, prazer em conhecê-lo. A Luci, de São Paulo, multa para bituca no chão? Quem vai fiscalizar isso? Haja fiscal, diz a Luci aqui. Quem sabe, Luci, lá na Câmara Municipal de São Paulo, está assim, ó, de cara que é contratado pelos vereadores para não fazer bolhufas. Ele podia fazer isso, não é, não é? O Newton, de Cabo Frio, sou a favor da multa, diz aqui o Newton. Ponto final, curto e grosso. Obrigado, Newton, pela sua participação mais uma vez. O João, do Rio. Se obrigasse a pegar de volta e passar vergonha na frente dos filhos ou dos pais, já ajudava a criar uma cultura. Multa aqui não vai conseguir que paguem, diz o João, que tem, obviamente, opinião formada a respeito, né? Fazer o cara pegar de volta. É que nem o cara que picha a parede. Ah, pichou parede? Dá uma brocha na mão do cara, né? E um balde de tinta e manda o cara pintar de novo. Não, porque pichou. Mas, infelizmente, nem isso a gente consegue. Tal a quantidade nas cidades brasileiras de pichação. O Márcio, de Forquilinha, Santa Catarina. A lei eles até fazem, mas não tem como fiscalizar. Márcio, muito obrigado, prazer em conhecê-lo. Não, primeira vez que eu ouço falar da sua cidade. Muito grato. A Sara, aqui de São Paulo. Acho que tem que multar sim. Lixo é para ser jogada no lixo, diz aí a Sara. No caso de bituca, tem mais um agravante. Veja aqui na região da Grande São Paulo. O pessoal limpa as beiradas de estrada e fica a grama cortada, né? E aí o cidadão pega e pimba, joga a bituca lá e pega fogo. Está cheio de fogo aqui. Uns são de proposital, o cara vai lá e taca fogo. Outros o cara joga a bituca para pôr fogo. É isso aí. Nós temos chamado sua atenção enquanto cidadão, enquanto pagador de imposto,
que tem uma proposta aí para aumentar o fundo eleitoral. Não é isso ou não? Para a campanha do ano que vem. Tem campanha? Tem. Para vereador e para prefeito. Chegaria perto dos 4 bi. Não quer não. Estão ameaçando de votar essa proposta na Câmara dos Deputados. Mas nós, cidadãos, algumas pessoas, estão fazendo pressão. Tem um abaixo-assinado, aliás, foi feito pelo Partido Novo, não é? E tem lá quase meio milhão de assinaturas. Nós estamos aqui com mais um convidado, que é o deputado Vinícius Poit, que é também do mesmo partido, do Novo, gentilmente aqui conosco. Deputado, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Record News. Obrigado, deputado. Olá, boa noite, Heródoto, todos os espectadores do Jornal da Record News. Obrigado pela oportunidade. Sair correndo aqui, a gente está no meio de uma votação, mas deixar claro que, desde o princípio, o Partido Novo defende a bandeira de não usar dinheiro público nem para manter partido e muito menos para fazer campanha. E ter essa votação na pauta para amanhã, a gente tem que pressionar. A gente fica feliz com mais de 500 mil de brasileiros que pressionam, que não quer dinheiro público para a campanha, e a gente está fazendo a nossa parte aqui no plenário, também pressionando, viu, Heródoto? Tá, deputado, nós recebemos uma notícia aqui agora, foi publicada na Folha, agora há pouco, no site, e também no site do Antagonista, dizendo que o deputado Cacá Leão, que é o relator, ele abriu mão disso e não vai ser mais 3,7 bilhões, mas vai voltar para 1,4 bilhão. Olha, essa informação ainda é informação que a gente fala de rádio peão, né? A gente também escuta que com a pressão da população, os deputados tendem a voltar atrás, tendem a pensar. É um bom sinal esse comentário aparecendo, mas volto a dizer, num país onde 100 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto, 35 não têm água, num país onde uma possível ajuda internacional de 83 milhões de reais já faria efeito na Amazônia. Sabe quanto dá os 3 bi, tanto quase 4 bi? 44 vezes essa ajuda. Por que não pegar esse dinheiro e usar na Amazônia? Usar para fazer saneamento básico, usar para educação, usar para segurança, mesmo 1.400 bi, ou seja lá quanto for. Dinheiro para campanha política, Heródoto, é um absurdo diante das prioridades que o nosso país tem. Deputado, será que é aquele negócio de botar o bode na sala? Botou o bode de 3,7, como não vai passar, aí deixa um pequeno bodinho de 1,4? Essa experiência eu sempre lembro do meu pai e do seu Poit. Seu Poit era o meu avô, comerciante daqueles do interior. E ele sempre me ensinava desde pequenininho que na negociação o cabra acaba colocando o bode na sala que ele está disposto a tirar depois e voltar para 1,4. Olha, eu até acredito que eles não pensaram muito nisso não, porque o pessoal quer dinheiro para a campanha, isso aí é prioritário para eles. Então estão recuando um pouco agora, mas peço ajuda da população, de todo mundo que acredita no que é prioridade para o Brasil diante dos desafios que a gente vive. Vão continuar assinando esse abaixo-assinado, vão pular de 500 mil para 1 milhão de assinaturas. Contem conosco, não só do Partido Novo, mas vários outros deputados, como Kim Kataguiri do DEM, JHC da Alagoas, Paulo Eduardo Martins, do PSC, que estão contra a utilização de dinheiro público para fazer campanha. Deputado, esse dinheiro está embutido aí, se for 1,4 mesmo, 1 bilhão e 400, dentro do orçamento da União. Esse orçamento é votado em bloco ou é votado separadamente? Primeira parte da pergunta. Segunda parte, é votado também por partido ou é votado nominalmente para a gente saber quem é que votou o quê? Esse que é o jogo que todo mundo viu na questão do abuso de autoridades. Primeiro, né, dependendo de como for a votação amanhã, a gente pode fazer um destaque e aí votam pedaços do orçamento separadamente. Isso a gente vai ver como que vai suceder na CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento. Pode votar em bloco ou pode votar separadamente, depende dos destaques dos partidos. Agora, em relação à sua outra pergunta, é difícil da gente prever o interesse dos políticos nesse momento, viu? A gente com tanta prioridade no Brasil, a gente com um orçamento apertado, a gente ter que votar dinheiro público para a campanha. E aí eu me arrisco a dizer, eu quero ver que político que vai botar o dedo lá, que a gente chama de nominal, né? Que político que vai botar o dedo e botar o seu nome se votou sim ou não. Existe uma tendência em não ter o nominal, que é o que você quis dizer aí, e aí vota em bloco para o partido. Então o político não tem que se expor isoladamente. Nós vamos defender. Se a gente vê que o troço está descambando para aumentar o dinheiro público para a candidatura, para a campanha,
ou manter um BI 400, que a gente é contra também, a gente vai pressionar para ter votação nominal, porque a gente não veio aqui para se esconder atrás de um voto de partido. A gente veio aqui para representar a população e para mostrar nossa opinião, se é sim, se é não. Deputado, pela oportunidade, já que você tocou na questão do voto, de bloco, do abuso de autoridade, me parece que foi o seu partido que entrou com mandado de segurança no Supremo? Sim, a gente questionou, porque na hora H lá da votação, né, a gente levantou a plaquinha lá e tinha mais de 31. E aí tinha um questionamento do presidente Rodrigo Maia que não tinha 31 ainda, a hora que ele chamou. Então, tem um vídeo mostrando isso, existe esse questionamento, foi por isso que o partido entrou com o mandado de segurança supremo, que é algo, vamos dizer assim, corriqueiro aqui na Câmara dos Deputados, e a maneira que a gente tem de questionar uma decisão do presidente da Casa. Não tem resultado ainda isso no Supremo? Ainda não tem resultado, ele foi designado, né, para o ministro Gilmar Mendes para ele relatar, e o Gilmar Mendes requereu algumas informações aqui da Casa, então ainda não tem resultado. A gente sabe que é difícil ter um resultado positivo de rever, mas como eu sempre me apego à família e os valores que meu pai e meu avô me ensinaram, o não você já tem, a gente tem que ir atrás do sim, tem que ir para a luta. Deputado, muito obrigado aqui pela participação no Jornal da Record News, muito grato. Agradeço o senhor, agradeço os espectadores. A gente sempre tem que lembrar de respeitar o dinheiro público, respeitar o dinheiro do pagador de imposto. Conte conosco. Obrigado. O deputado Vinícius Poit, deputado do Partido Novo. Esse partido não pega dinheiro público para fazer campanha. Né? Ele não só não pega, como ele é contra. Por isso você viu aí. De qualquer forma, a notícia, eu vou repetir, ia ser 3,7 bi. Aí fizeram pressão em cima do deputado Cacá Leão. E ele então baixou para 1,4, que foi o que nós gastamos na eleição do ano passado. Se é muito, se é pouco, não sei. Isso é com você. O que você acha disso? Você podia, por exemplo, mandar lá um facezinho, um Facebook para o seu deputado, manda lá um Twitter para ele, manda um Instagram, entra no e-mail do homem e pergunta para o seu deputado, escuta, o senhor vai de novo votar contra ou vai votar a favor desse financiamento com o nosso dinheiro para a campanha do ano que vem? Não sei. O que você acha? Dá para fazer? Não dá para fazer? É com você. O deputado citou agora o ministro Gilmar Mendes. O ministro concedeu um habeas corpus ao Wesley Batista Filho, para que ele não fosse obrigado a comparecer numa CPI que investiga irregularidade entre o BNDES e a empresa do papai. Ou seja, o filhinho, ele aí, do Wesley, um dos donos daquela empresinha chamada JBS, só seria ouvido na condição de informante e não como investigado. De acordo com Gilmar, ele, libertador, o Código de Processo permite que parentes de investigado se recusem a depor contra eles mesmos, mesmo quando concorrem. É bom esse código, hein? Esse código é bom, assim fica tudo na família. Vai criar uma briga na família, pô, né? Um filho vai depor contra o pai. O procurador Deltan Dallagnol, que é do Ministério Público, você sabe, foi inocentado em um processo movido contra ele no conselho do próprio Ministério Público. Ele era acusado de ter compartilhado uma notícia sobre suspeita de que a senadora Cátia Abreu teria recebido R$500 mil do Caixa 2 da Odebrecht. A investigação sobre a senadora foi arquivada no Supremo. 8 dos 14 conselheiros votaram para manter arquivada a reclamação. Está fora. Eles consideraram que Deltan, não emitiu qualquer opinião, nem violou o sigilo do inquérito. Portanto, ele escapou aí. Tem muita gente também querendo pegar o Deltan. Haja vista que ele é o coordenador da Operação Lava Jato. O senador Tasso Gereissati, relator da reforma da Previdência no Senado, entregou hoje o parecer dele com algumas alterações. De acordo com o senador, a economia final vai ser de 990 bi. Ok ou não? Vamos dar uma olhadinha então como é que está aqui, só para a gente lembrar direitinho, para ficar, porque não estamos falando mais, ninguém está falando, a gente está perdido. Onde é que está a reforma da Previdência? Olha só, ela está parada aqui, ó. Primeira etapa, tá? Na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado. De onde ela veio? Ela veio da Câmara dos Deputados. Né? Mostramos isso aqui para você, está parado aqui. Daqui, ela vai, então, para os... São 2 turnos, né? É PEC. Ela vai ser votada no primeiro turno no Senado, segundo turno no Senado. Ok ou não? Detalhe aqui só para você entender bem.
Serão duas PECs. A aprovada na Câmara, ela não deve ser modificada no Senado. Mas o Senado está preparando uma outra PEC para enfiar lá dentro os municípios e os estados. Lembra que a gente não, quer dizer, os deputados não puseram? Então estão fazendo uma paralela. Essa também teria que ser votada 2 vezes no Senado, mas aí esta paralela vai ter que ir para a Câmara para ser votada 2 vezes. Deu para entender ou não? Acho que fica fácil, né? A primeira vai passar com mais rapidez. Vamos então aqui para a nossa terceira live, para você então responder a nossa pergunta sobre o projeto que é multar quem jogar bituca na rua. Olha, quero lembrar mais uma vez a você o seguinte, essas coisas todas a gente está tentando explicar. Se porventura alguma explicação minha, né, não ficar claro, tem a live aqui das 10 da noite, de 10 a 10h15. Aí você pergunta de novo. Se tiver dúvida alguma coisa, fiquei em dúvida, quero reperguntar, quero me explicar melhor, né? A gente tem a live aqui das 10 às 10h15 nas redes sociais e você pode então fazer as perguntas, ou comentário, ou crítica, enfim, aquilo que você achar que é relevante, tudo bem? Bom, vamos lá para a questão, então, da bituca. Pessoal mandando ainda o WhatsApp aqui para nós. O Klaus, de Belo Horizonte. Não sei não se essa lei vai pegar, mas é importante para conscientizar a população. Não sei o porquê, mas os humanos acham que bituca não é lixo. Bem lembrado. Tem gente que acha que bituca não é lixo. Então, o que é? Ela lembrou bem, lembrou bem. Obrigado, Klaus. O Tático de Natal, no Rio Grande do Norte. Na minha opinião, eu acho que essa lei não vai funcionar. Não que eu seja pessimista, mas a gente já está tão acostumado com essas coisas que não funciona. Ok ou não? Até o Tático me lembrou o seguinte, quanta lei tem nesse país? Tem lei que não acaba mais. Tem lei para isso, lei para aquilo. É ou não é? Não sei se com mais lei a gente vai mudar as coisas. Não sei. Obrigado. A Toninha, que é de Atalaia, no Paraná. Esse projeto já deveria estar funcionando há anos. Mas não só bituca de cigarro, não. Lixo em geral. Parabéns, aqui no caso é o vereador, que teve essa iniciativa. Parece algo banal, mas é de suma importância manter qualquer ambiente limpo, diz aqui a Toninha. Muito grato, prazer em conhecer a Toninha pela sua participação aqui conosco. Obrigado. O Aparecido, que é presidente em Venceslau. Uau, eu tenho parentes lá. Aparecido, eu tenho parentes aí em Presidente Venceslau, né? Ali bem pertinho da margem do rio Paraná. Você encontrar meus parentes lá, fala que eu mandei um abraço, tudo bem? Obrigado. Diz aí, diz o Aparecido, essa lei da bituca de cigarro é uma piada. Famosa lei que não pega, na minha opinião. Ok, e respeitada como todas as outras. Obrigado, Aparecido. Grato. O Matheus, que é de... Matheus é de Gentil do Ouro. Também é a primeira vez que eu ouço. Na Bahia. Eu acho correta essa lei da bituca de cigarro, diz aqui o Matheus. Matheus, muito obrigado. Prazer em conhecê-lo também aqui conosco, né? Participando aqui da nossa enquete, da nossa pergunta. Estamos oferindo a sua opinião. Então, daqui a pouquinho, temos aqui a live e você pode, então, fazer comentários sobre CPMF, que foi falado aqui, sobre pagamento da campanha e por aí afora. E outros assuntos que você julgar relevante, ok? Vamos lá. Responda rapidamente. Qual é a capital da Bolívia? Alguém sabe aí qual é a capital? Henrique? La Paz. Cadê o Jean? O Jean, que está estudando aí. Jean, qual é a capital da Bolívia? La Paz. Bom, e a gente responderia La Paz. Mas vou explicar para você uma coisa interessante. O governo da Indonésia anunciou que vai construir uma nova capital. Por quê? Porque a atual é congestionamento de trânsito, uma poluição tremenda. E o risco, porque a atual capital, que se chama Jacarta, ela está afundando. Já mostramos para você aqui.
Agora vamos ver então se a capital da Bolívia é realmente La Paz, como disse aqui o Jean e como disse o Henrique, que fazem parte aqui da nossa equipe, ok? Vamos começar pela Turquia? Bom, então tá bom. Então vamos começar pela Turquia. Olha lá, capital da Turquia. Todo mundo fala que é uma cidade que está bem aqui, ó. Como é que chama? Istambul. Mas não é Istambul. A capital da Turquia se chama Ankara. Olha onde ela está aqui, ó. Istambul é a cidade mais importante, mas a capital da Turquia é Ankara. Está aqui, ó. Ok? Legal. Está aqui o mapa para a gente poder entender. A capital da Austrália. Todo mundo fala que é Sydney. Teve Jogos Olímpicos, etc, etc, etc. Mas não é Sydney. A capital da Austrália se chama Canberra. Olha ela aqui, ó. Ok? Não é Sydney, mas é Canberra. Às vezes a cidade mais importante é Sydney, mas a cidade administrativa, a capital, é Canberra. Ok? Outra aqui, tal. Nova Zelândia. A capital da Nova Zelândia não é a cidade de Auckland. Auckland é a cidade mais importante, sem dúvida, aqui da Nova Zelândia. Olha ela aqui, ó. Ok? Mas a capital fica na cidade de Wellington. Também não sabia? Tá, Wellington, que tem o nome de um general inglês que derrotou quem? O Napoleão Bonaparte. O Will está me assoprando lá. É esse nome aí. Agora a Bolívia, que o pessoal falou aqui. Vamos ver lá a Bolívia. Aqui está. A capital da Bolívia não é La Paz. Foram reprovados. Ela vai ficar agora ali, sentado ali a capital se chama Sucre, que é o nome também do libertador da Bolívia. É o nome de um general que ajudou a Bolívia a se tornar um país independente. Mas isso faz tempo, né? Não é? Então, isso acabou ou não? Ah, tem o Brasil, mas há divergência ou não? Vamos lá, o Brasil. Primeira capital do Brasil, Salvador. Segunda capital do Brasil, Rio de Janeiro. A atual é Brasília, que está aqui. Né? A gente já teve que informar um presidente americano, não me lembro mais quem foi, que num discurso falou que a capital do Brasil era Buenos Aires. Um discurso. Acho que foi um discurso que ele fez lá em... Não sei onde é que ele fez. Foi em Brasília. Olha só, nós vamos levantar uma hora aqui, até que já comentamos isso. O cidadão realmente disse que a capital do Brasil era Buenos Aires, mas logo a terra dos hermanos. Podia falar que era Assunção, podia falar que era... mas Buenos Aires? Podíamos mostrar. Olha, não há limite para a criatividade da cobrança de propina. O ex-governador do Rio, Cabral, falou hoje sobre a existência de uma taxa de oxigênio. A taxa é a propina, 1% sobre tudo quanto era projeto da Secretaria de Obras. O vice-governador, o cara parecia bonzão, Luiz Pezão, se beneficiava da taxa de oxigênio. Veja aí. Eu tinha conhecimento das vantagens devidas recebidas no âmbito da Secretaria de Obras e de como se dava essa operação. A miúde eu não tenho como esclarecer a Vossa Excelência nem ao Ministério Público, mas sabia que tinha ciência como governante que no âmbito da Secretaria de Obras, secretários, subsecretários, tinham uma estrutura de pagamentos indevidos durante o meu governo. Eu sei que na Secretaria de Obras havia um benefício e uma estrutura. Nesses programas aqui e outros programas que se apelidou chamar alguns empreiteiros de taxa de oxigênio, mas para além disso, muitas obras foram de benefício da estrutura da Secretaria de Obras. Eu diria que de benefício mesmo indevido para essas pessoas, não é? E não aquela coisa que já foi dita, e eu faço questão de esclarecer a Vossa Excelência, já tem até quase 2 anos, de que seria apenas para uma espécie de salário para as pessoas, e para além disso, eu posso esclarecer em outras circunstâncias, o uso dessa taxa de oxigênio, desses recursos que foram feitas em outras ocasiões para outras... Elas tinham várias destinações administradas pela Secretaria de Obras. Realmente, de repente, o homem resolveu falar, hein? Viu aí? Aquele juiz que está na frente dele é o Marcelo Bretas, que é o juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro.
Obrigado aqui pela sua participação conosco. Nossa live começa daqui um minutinho aqui nas redes sociais. Você participa conosco. E nós temos então para aqui o encerramento do jornal. O nosso de hoje é sobre lixo e educação, já que a gente falou em Bituca aí. Por incrível que pareça, hoje é o dia da limpeza urbana. O que nós fazemos para ajudar a limpeza urbana? Vamos ver? No dia que o mar enlouquecer, no dia que o sol se esconder, no dia que a chuva não conter, o choro que cai pra te dizer que acabou o mundo e não sobrou mais nada, sujou a sua terra, poluiu a água e não há uma chance de sobreviver. Só no dia que o solo empobrecer, se deixar de assistir, no dia que a lua vem nascer, é tarde demais pra te dizer que ainda resta um sonho, uma esperança, atrás de um sorriso de qualquer criança, só há uma chance de sobreviver. Você salvou o mundo.